dia a todos e todas. Agora vamos mudar aqui de língua. Bem-vindos ao nosso webinar da Prevent Waste Alliance para lançamento da versão em português do Toolbox de EPR, a responsabilidade estendida ou alargada do produtor, depende da tradução de quem fizer. Eu sou Flávio Ribeiro, sou consultor, professor de Economia Circular, Logística Reversa. Conheço muitos dos que estão aqui conosco na chamada, é um prazer ter vocês aqui. Next slide, please, Angelina. Eu vou só fazer, antes da gente começar, algumas observações de regras aqui para a nossa chamada. Primeiro, lembrar que o nosso evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado em seguida no website do Gap for EPR e do Prevent Waste Alliance. Eu peço que todas e todos mantenham o microfone desligado, a não ser que venham a fazer alguma intervenção, para que a gente possa ter uma boa discussão. E se quiserem também, fiquem à vontade para usar o chat, para se manifestar, para se apresentar e eventualmente fazer algumas perguntas. Mas aqueles que quiserem também, e aí eu peço para que deixem isso ao final, para que a gente faça uso da função levantar a mão para intervenções, perguntas, comentários, são todos e todas muito bem-vindos. Next slide, please, Angelina. Bem, a gente hoje vai percorrer aqui uma agenda rápida, prevista para fechar pontualmente às 10 da manhã, horário do Brasil. Então, nós temos aqui primeiro umas boas-vindas pela Prevent Waste Alliance. Em seguida, vamos fazer uma rápida introdução conceitual à responsabilidade estendida ou alargada do produtor, com seus princípios e elementos chaves, né, e também uma apresentação de como ter acesso a essa ferramenta, ao guia prático, o Toolbox, que nós nos referimos, e ao que, ao final, vamos fazer um rápido comentário sobre recursos para desenho e implementação desses sistemas dentro do que é o Global Action Partnership for EPR, o Gap for EPR, que é uma ação colaborativa de diversas instituições que eu vou deixar depois para a nossa colega Rafaela apresentar. Next, please, Angelina. Bem, e aqui teremos hoje, na verdade, eu, professor da Universidade Católica de Santos, consultor de Logística Reversa, Economia Circular, falando com vocês e mediando essa sessão. Como apresentadora, teremos a Rafaela Kraser, ela é diretora técnica da Black Forest Solutions e cofundadora do Reverse Lab, fica sediado, acredito, no Rio de Janeiro. A Rafaela depois nos conta um pouco mais. Prazer ter você aqui, Rafaela, ter te conhecido. Acho que você tem coisas muito interessantes para nos dizer. Infelizmente, o Pedro Prata não vai poder estar conosco nessa sessão, ele teve uma questão profissional de última hora, mas a gente vai cobrir a parte dele aqui também, e qualquer coisa que eu puder colaborar em relação à atuação da Fundação Ellen MacArthur ou de outras instituições com as quais a gente colabora aqui no Brasil, vai ser um prazer. Next, Angelina. Bem, e aqui eu acho que a gente já passa a palavra para a Rafaela, para que ela possa apresentar a Prevent Waste Alliance e fazer uso da palavra para fazer a sua apresentação. Então, Rafaela, obrigado aqui pela presença, é um prazer te ter e a palavra é toda sua. Obrigado. Perfeito, obrigada, Flávio, obrigada, Angelina, obrigada a todo mundo, né, por estar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu peguei aqui a apresentação, foi só um pouquinho pequeno para mim. Vocês estão conseguindo ver em modo completo? Modo apresentação? Sim, acho que está completo, Rafaela. Perfeito. Então, vou dar uma breve introdução, né, ao que é o Prevent Waste Alliance. O Prevent Waste Alliance é uma plataforma internacional, né, denominada um think tank, um espaço para pensamentos, de pensar e agir para atores da economia circular. Então, tem mais de 600 membros, inclui gente do setor privado, acadêmico, sociedade civil e instituições públicas. Tem um foco direcionado para países de baixa e média rendas, mas não exclusivamente. Você tem membros, né? Eu sou diretora técnica de uma empresa alemã, a gente participa do Prevent, mas é bem interessante porque traz as perspectivas do chamado Sul Global em temas como plástico, resíduos eletrônicos, baterias, resíduos orgânicos. Então, você tem não só o desenvolvimento de projetos piloto dentro dessa rede e programas de inovação, mas também uma vasta gama de recursos que são desenvolvidos, né, dentro do Prevent e que estão disponibilizados para os membros. O Prevent é uma iniciativa
do Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, que é o BMZ. Foi lançado em 2019 e é gerido pela GIZ, né, pela GATE, pela Agência de Cooperação Alemã. Então, se caso alguém tiver interesse de participar do Prevent, pode mandar uma mensagem aqui no chat também, perguntar para a Angelina, que a gente consegue encaminhar isso. E como o Flávio falou, né, a gente vai trazer esse lançamento oficial do EPR Toolbox, né, desse guia prático de responsabilidade estendida ou alargada do produtor. Assim, eu não sei qual o nível de conhecimento que as pessoas têm, né, de responsabilidade. Eu vou falar estendida, eu acho que a maioria das pessoas aqui do Brasil, para não ficar repetindo, mas a gente tem só essa diferença de definição dependendo do país que a gente está se referindo. Mas a REP, né, a responsabilidade estendida do produtor, é um instrumento de política ambiental que é baseado no princípio do poluidor-pagador. Então, a princípio, se for muito simplificado, é uma empresa, uma indústria que está poluindo, ela bota uma embalagem, um produto no mercado, ela é responsável por esse produto até o fim da sua vida, né? Ela é responsável por finalizar o ciclo desse produto. E aí, dependendo da estrutura que você tem de REP, você tem o finalizar o ciclo, ele pode significar algumas coisas. Mas em termos mais práticos, a transferência de responsabilidade física e econômica, ou econômica, total ou parcial, para o produtor em vez do município. Então, a gente, né, no caso do Brasil, vivencia muito o fato que municípios, né, comumente, não têm recursos para a gestão completa de resíduos sólidos, muito menos para a gente pensar numa reciclagem, não existe um incentivo à prevenção da utilização de resíduos plásticos ou de plásticos antes de virarem resíduos, por exemplo. Então, com a REP, a gente consegue transferir a responsabilidade do município, que era do município antigamente, ou ainda é em locais onde não existe a REP implementada, para os produtores, né, para os poluidores. E a implementação de incentivos para que os produtores levem em conta as consequências ambientais na concepção de seus produtos. Então, dependendo da estrutura de REP que você tem, né, eu agora, por exemplo, né, respondendo ao Flávio, eu geralmente estou no Brasil, mas eu agora estou na Alemanha. Aqui, na Europa, já existem incentivos para você reduzir, por exemplo, o peso das embalagens, o tipo de embalagens, tem embalagens de monofração, né? Você não misturar os tipos de plástico, ou você não ter mais de uma embalagem. Eu acho que o exemplo da pasta de dente é o mais clássico, né? A pasta de dente tem 2 embalagens, por questões muito culturais. Então, a gente tem dentro da REP essa forma de estabelecer incentivos para poder melhorar o consumo. E os princípios da REP, né? Eles são basicamente os mesmos em todos os países. Então, a empresa é obrigada por pagar essa tarifa, que não é imposto, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, ao colocar um produto embalado no mercado. Essa tarifa necessariamente vai ter que servir para esse produto, né? Seja para coleta e tratamento, depende da estrutura do país, o que já existe, para investir em infraestrutura, por exemplo, para investir em educação, cada legislação de REP ela é estruturada e tem porcentagens alocadas para as fases do ciclo de vida, e cabe às empresas obrigadas a garantir a coleta, a triagem e a reciclagem desses resíduos. Não significa necessariamente que a Coca-Cola que produziu a garrafa dela vai atrás da garrafa dela. Existem estratégias para a gente poder fazer esse sistema. Mas esses princípios que a empresa vai se tornar responsável pelo ciclo de vida do produto que ela bota no mercado é em todos os países. Os produtos mais cobertos, né? Quais são os materiais que estão cobertos pelo sistema GEP? Muitas coisas, né? O mais clássico, mais fácil de entender, de repente, são as embalagens, porque já está há muito tempo, né? A gente já tem essa REP de embalagens há muitos anos. Eu acho que também, né, quem, de repente, da minha geração para baixo, 80 e poucos para baixo, vai lembrar, né? As garrafas de vidro, elas são uma forma de REP, digamos assim, né? Você comprava uma garrafa de vidro, pagava... Vocês estão me escutando? Desculpa, acho que desconectou meu
Microfone aqui. Não, Estão mas escutando? Perfeito. voltou. Você pagava um valor e depois você devolvia o casco, né? O famoso devolver o casco. Então, assim, é um conceito que a gente já está acostumado, mas hoje em dia a gente tem REP para bateria, para veículo, para pneu, para resíduo têxtil, em alguns países, para equipamento de pesca, redes de pesca, para resíduos eletrônicos. Então, você também tem muitos tipos de material que entram dentro dessa lógica de responsabilidade estendida do produtor, né? Que é isso, são resíduos que geram poluição e que têm que ser tratados, têm que ser responsabilizados para a empresa, para a indústria que pôs eles no mercado. E aí, como que essa lei vem se desenvolvendo, né? A gente tem à esquerda um mapa dos anos 2000 e à direita um mapa de 2023. Se a gente tivesse um mapa de 2026, a gente teria inclusive outras cores já, né? O México recentemente desenvolveu-se, né, dentro do seu plano de economia circular, introduziu, não introduziu não, fortaleceu a dinâmica de REP no país. O Brasil é um país que já tem, né, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, o arcabouço necessário para o desenvolvimento da REP, começou com os acordos setoriais em 2018, né? Ainda continua se desenvolvendo, ainda tem um sistema que é bem reconhecido mundialmente, mas que obviamente tem seus gargalos. A gente tem países que têm uma REP extremamente estabelecida e obrigatória, né? Alemanha, França, os países do norte ali, Canadá também. Tem países que estão desenvolvendo, né? O Chile também tem uma REP bastante estabelecida, a Argentina está uma REP limitada, tem alguns países que têm uma REP voluntária. A gente fala um pouquinho daqui a pouco sobre a REP voluntária e REP obrigatória. Mas o importante desse slide, na verdade, é entender como que aumentou na quantidade de países que implementou em apenas 20 anos. Isso que eu falei, se você pensar nesses últimos três, esse mapa com certeza já está bastante mais colorido. E por que que isso aumentou, né? Porque a REP ela vem justamente sanar um, um, um gargalo financeiro que existe na gestão dos resíduos, né? A gente entende que o resíduo ele é valioso, mas ele precisa ser tratado, né? E quando você não tem um sistema de coleta segregada, funcional, quando você não tem as estruturas no local, muito possivelmente a conta não fecha, e a REP vem justamente para fechar essa conta, né? De você conseguir de fato dar um destino apropriado para esse resíduo. Então, assim, é um instrumento financeiro que vem desenvolvendo bastante, vem sendo aplicado em outros países e vem melhorando também, né? Como qualquer instrumento que a gente aplica, né? Ele começa mais ou menos, né? Ele começou na Europa, depois ele teve que ser tropicalizado para as condições locais. A gente tem na Índia também atividades que estão referentes, né? Você tem aí um sistema relativamente parecido com o do Brasil na Índia. Então as coisas vão evoluindo. E não, o que que pode, quais são os efeitos que a REP pode ter? Né? Dentro de operadores de resíduos, ela pode aumentar a taxa de coleta, ela pode melhorar a reciclagem, pode conseguir, né, você valorizar frações não viáveis financeiramente, né? De repente, você pode conseguir, através da REP, reciclar um isopor, né, que não é hoje em dia reciclável, não só por questões técnicas, mas pelas questões logísticas e financeiras. Dentro do produtor, quando você tem uma REP obrigatória, você tem as regras de jogo equitativas, todo mundo começa do mesmo patamar. Concepção de produtos pensando nas embalagens desses produtos, como melhorar para a reciclabilidade ou como reduzir os materiais. E na parte do regulador, né, é importante ter um quadro controlável claro, foco na supervisão, nos incentivos, transparência. Você reduz, obviamente, a demanda de financiamento do setor público, que geralmente já está espremida. Você tem o desenvolvimento de infraestruturas, dependendo de como a REP é construída, e aí a criação de empregos, né, porque é um novo serviço. E aí, voltando ao tema, né? É um imposto ou uma taxa? Essa é uma das perguntas que mais aparece quando a gente dá uma capacitação. A REP não é um imposto, né? Ela é uma tarifa, porque é uma tarifa sobre um serviço que é prestado, né? O imposto, geralmente, você paga
todo mundo paga, né, um tesouro nacional, ele não necessariamente é aplicado ao que você está pagando especificamente, né, ele não tem um impacto direto para aquele pra forma onde ele serviu. Enquanto que a tarifa, ela é referente a um serviço para gestão das obrigações de coleta e tratamento, ou seja, essa tarifa da REP ela é utilizada realmente para pagar o caminhão, para pagar a gasolina, para financiar uma infraestrutura, para pagar os custos do tratamento, etc, etc. Para o acompanhamento administrativo, você tem toda a gestão de pessoas, dados e fluxos, para a parte de educação e sensibilização, para a parte de pesquisa e desenvolvimento também, e custos de auditoria. Então, quando a gente começa a pensar, né, sempre vai, mais um imposto. Não é um imposto, realmente, porque não vai pro tesouro. Mesmo quando a REP é pública, ainda assim não é um imposto, é uma tarifa, né? Então, isso é importante ressaltar, porque é um ponto que aparece bastante quando a gente vai apresentar a REP. E aqui, né, quais são os atores envolvidos na REP? A gente pode começar com os consumidores. Os consumidores, na verdade, eles têm o papel e a responsabilidade de integrar o ambiente nas decisões de compra. O que que isso quer dizer? Se eu vou escolher comprar uma embalagem que use menos plástico ou que use, de repente, um material que não seja plástico por um conteúdo mais reciclável, mais ecológico, é, ou vou comprar uma pasta de dente sem caixa ao redor da pasta de dente, por exemplo. Respeitar as instruções de classificação, isso obviamente é importante quando a comunicação é bem feita, né? O consumidor ele não é um profissional do assunto, então as coisas têm que estar bem demonstradas. É, e aí a gente tem essas 4 entidades mais relevantes aqui no sistema de REP, né? Que são os produtores. Os produtores são os produtores, os poluidores. Em geral, eles são parte do que a gente chama de entidade gestora. A entidade gestora é uma terceira parte que vai fazer a gestão dos resíduos. Então, assim, vamos começar a tentar dar uns exemplos para ficar mais fácil. Vamos um exemplo de um país fictício que a gente tem uma meta de coleta e reciclagem de 50% de resíduos plásticos. Aí você vai ter nesse país, por exemplo, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, as gigantes. Elas não vão ir atrás das Coca-Colas, Nestlé, Unilever delas, né? Elas até podem ter exemplos que a gente pode dar, mas como que geralmente é organizado? Estas pegam e formam uma entidade gestora. A entidade gestora é uma empresa com fins lucrativos ou não, que organiza as operações da REP. Então, a entidade gestora é que vai organizar a coleta, é que vai medir as metas, é que vai levar facilitar o transporte dos resíduos de uma cooperativa para uma recicladora e assegurar que esse material de fato é reciclado, além de remunerar os participantes da cadeia reversa pelo serviço prestado. Então, os produtores, eles podem formar parte dessa entidade gestora, mas eles também financiam essa entidade gestora. Então, basicamente, eles transferem também a responsabilidade dele. Lembra que a gente transferiu a responsabilidade dos resíduos para os produtores. Por sua vez, eles pegam e transferem a responsabilidade pagando deles para uma entidade gestora. E essa entidade gestora é a nova entidade que tem que cumprir com as metas da lei. E aí a gente tem as autoridades reguladoras, que têm que regular justamente essa entidade gestora, né? Redigir e atualizar os regulamentos, fazer uma lei bem clara, com responsabilidades bem definidas, monitorar o desempenho do sistema, aplicar os incentivos e penalidades que devem estar descritos na lei. E você tem os operadores de resíduos, que realizam as operações de acordo com as normas e diretrizes. São provedores de serviços, né? Eles recebem um pagamento, por exemplo, da entidade gestora e vão fazer uma coleta, né? Então, são esses os principais atores que a gente tem aqui na REP. Opa, passei um slide aqui, desculpa. E aqui a gente falou, né, de um sistema liderado pelo setor privado, né, que no caso os poluidores são parte da entidade gestora. Existe um outro modelo no qual o setor público gere o sistema, que é chamado do modelo financeiro, né? Então, o que eu comentei no slide anterior era um modelo operacional, e existem casos de REP no qual o setor público
é a própria entidade gestora. Mesmo quando o setor público é entidade gestora, os produtores financiam o sistema. Então, nos dois casos, os produtores são os que pagam. No caso operacional, os produtores também fazem a gestão através dessa entidade gestora. E no caso financeiro, quem faz a gestão, né, é o setor público. A gente tem vantagens e desvantagens para ambos os sistemas. Eu vou até deixar vocês para olhar isso dentro do manual, né? Ou se tiver alguma pergunta também, com prazer, a gente tenta responder aqui. Mas tem vários casos, né? Tem case studies, estudos de caso que a gente tem no manual também que podem demonstrar um pouquinho formas de serem aplicadas essa REP. Bom, a gente também comentou, né, previamente a questão da REP voluntária e a REP obrigatória. A REP obrigatória é mais eficaz, obviamente, né? Porque ela é obrigatória, não tem muito como escapar. Ela resulta numa melhor implementação, né? Você tem menos o que a gente chama de free rider, né? Que são as empresas que não pagam as taxas de REP, mas que usufruem do sistema. Porque quando você tem um sistema de REP, você tem uma coleta separada, você tem um investimento em infraestrutura de reciclagem, você tem pagamentos por serviços ambientais. E quando as empresas não participam num sistema obrigatório, elas são consideradas esses passageiros clandestinos, ou free riders, né? E quando você tem uma REP obrigatória, em geral, você tem menos desses free riders. Depende do país, obviamente, e do monitoramento. E você tem um âmbito de aplicação, né? Um âmbito de aplicação mais amplo dos resíduos abrangidos. Então, você vai aumentando o escopo dessa REP e consegue fazer uma estrutura mais organizada. Quando é voluntário, você tem menos monitoramento em geral, seus dados são um pouquinho mais inconsistentes, muitos produtores não participam, e aí pode gerar uma questão de competição deficitária para quem participa e acha que está pagando, apesar de que a tarifa, né, paga pela REP geralmente não é alta. Você não tem nenhuma obrigação legal de alcançar determinados objetivos. Você tem sistemas que não são tão eficientes. Então, assim, o que a gente observa o desenvolvimento, lembra daquele mapa, né, de 2000 a 2023, que, em geral, os países tendem a começar com REPs voluntárias e ir desenvolvendo para REPs obrigatórias. Então, assim, a REP voluntária não é que ela não tenha o seu valor, a gente, como empresa, né? E aí eu também, obviamente, estou aberta a discordâncias, mas a gente acredita que a REP voluntária pode ser um bom caminho para estabelecer, para ajudar também o governo a estabelecer o arcabouço legal para a implementação de uma REP obrigatória. E além disso, a gente tem mais uma variável, né? Que é a REP individual e a REP coletiva. Aquela que eu expliquei para vocês há pouco tempo é a REP coletiva, né? Então, você pode olhar aqui no box do lado direito, você tem azul claro os produtores e importadores. Eles financiam esse quadrado amarelo, que é a entidade gestora. E essa entidade gestora é quem vai pagar os operadores do serviço, que é esse quadrado verde escuro. E o consumidor está ali no outro cantinho, né? Que é quem recebe a comunicação dessa REP, que recebe as atividades de sensibilização, de educação ambiental, de comunicação do que está sendo feito. Existe também o que a gente chama de REP individual. O que é REP individual? São quando empresas, em países onde não existe a REP obrigatória, ou geralmente onde não existe a REP obrigatória, não é sempre, resolvem fazer, né, desenvolver atividade para recuperar o seu próprio material. Isso porque tem metas globais, por exemplo, multinacionais que têm metas globais de recuperação de resíduos plásticos, elas têm que fazer em todos os países, independente se existe REP nesse país ou não. Eu tive um projeto em Honduras, e em Honduras eles coletam, a Coca-Cola consegue uma taxa de coleta de mais de 55%, se eu não me engano, né? Os dados estão mais ou menos certos na minha cabeça aqui. Mais ou menos 55% das garrafas que eles têm. Por quê? Porque a Coca-Cola tem metas globais. Então, eles pagam para os catadores separarem as garrafas de Coca-Cola. Então, esse é um exemplo bem simples de se entender de uma REP individual. Existem empresas que fazem REPs individuais, mesmo em sistemas obrigatórios. O sistema obrigatório não te obriga a participar dessa entidade gestora, né? Necessariamente. Óbvio,
de novo, depende do sistema, mas te obriga a ter metas específicas que você tem que atingir. Bom, o registro é crucial para a gente não ter esses passageiros clandestinos, né? Como é que a gente sabe quem está contribuindo, quem não está contribuindo, né? Quem está declarando seus volumes, quem está reciclando, como é que você consegue controlar isso tudo? Existe uma coisa chamada de registro, que tem como função permitir uma rastreabilidade do circuito dos produtos colocados no mercado e do circuito de coleta e tratamento de resíduos. Então, o objetivo de você ter esse registro, que geralmente fica dentro da entidade gestora, ou é responsabilidade da entidade gestora, é você reforçar a transparência e contribuir para minimizar esses passageiros clandestinos, esses free riders, né? Então, quando você tem uma empresa, se você tem um sistema de REP obrigatório, você vai se registrar em uma ou outra, dependendo se for monopólio ou não, entidade gestora, vai declarar a quantidade de resíduos que você põe no mercado, vai declarar como que você está fazendo, né, para poder recuperar esses resíduos e cumprir com as metas da legislação. Então, assim, por isso que o registro é tão importante e não é tão fácil de ser feito, né? O registro não é algo trivial, porque você tem que dar conta de toda a traçabilidade da cadeia. Então, você tem formas, o Brasil mesmo tem algumas plataformas para estabelecer essa traçabilidade conectado à REP, mas ainda assim é um desafio na maioria dos países conseguir realmente ter um registro eficiente, eficaz, que abarque todas as empresas, ou as maiores empresas, pelo menos. Tô vendo que meu tempo está correndo aqui. Eu acho que vocês perceberam que eu entrava em contradição assim, em alguns momentos da apresentação, porque de fato não existe um rap universal, né? Eu estou aqui pensando, enquanto eu vou apresentando nos países que eu conheço o sistema, eu morei muitos anos na Alemanha, então eu conheço bem o sistema daqui, na França, não sei o quê, Brasil, Argentina, a gente trabalha no Chile, no México. Cada país tem a sua forma de estabelecer, como vai construindo esse registro, né? Esse registro, não, essa responsabilidade estendida do produtor. Então, a Croácia tinha um sistema público, né? Se alguém quiser procurar, por exemplo, a Croácia tinha um sistema público para sistema de depósito de garrafas. Então, cada país, porque tem uma estrutura, tem uma história da Iugoslávia ali, né? Tudo é muito culturalmente conectado, né? A rap, o resíduo é muito ligado à cultura. Então, é importante falar que não existe uma rap universal, né? A gente tem em diferentes países, foram estabelecidas dentro de diferentes legislações e formas diferentes. A gente pode estudar os casos e aí dentro do guia prático, chegando a uma parte mais concreta, vocês têm os estudos de caso de alguns países, né? Então aqui você tem o QR Code para acessar esse, esse guia. A Angelina acabou de compartilhar aqui no chat o link para esse guia em português. E aqui eu vou passar brevemente, para a gente dar tempo de pergunta, caso haja, né? Como acessar esses recursos. É um PDF interativo, então é bastante intuitivo. Aqui você tem os botões aqui embaixo que você pode navegar por eles. Você tem aqui os módulos desse documento, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Você tem as perguntas que foram feitas. Você tem o relatório dos países, né? Então a gente tem relatório da Alemanha, Chile, África do Sul, Coreia e Tunísia como exemplos. Você tem as referências, outras fontes, tem muitos recursos, perdão, pulei aqui, né? Você pode ir passando também de forma mais fácil aqui pela esquerda, tem uma barra, né, no final de cada página, que você já pode pular um módulo, acessar os ícones, tem uns vídeos disponíveis também, caso, né, a pessoa não queira ler tantas páginas, é um guia longo, né, são 280 páginas, alguma coisa assim. Mas é bom porque ele, de fato, tem bastante informação, assim, disponível. E, e é isso, gente. É muito difícil, né? Explicar a responsabilidade estendida do produtor em 20 minutos é um assunto complexo. Mas espero que tenha dado uma passadinha aqui pelos pontos mais importantes, mas para mais informações eu sugiro realmente dar uma lida mais completa no guia. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Super bacana a sua apresentação. Acho que você conseguiu sintetizar bem essa tarefa, como você mesma disse, né? Explicar um conceito tão complexo em 20 minutos. Eu queria só fazer dois comentários bem rápidos aqui.
sobre o contexto, né, que a gente está trabalhando até para o pessoal ir pensando em eventuais perguntas nesses 20 minutos que restam. O primeiro é, assim, sobre o fato de estarmos lançando em português, é importante a gente destacar que o foco não é apenas o Brasil, né? A gente está falando aqui muito do contexto brasileiro, eu e a Rafaela somos brasileiros e a gente sabe que aqui no Brasil tem um movimento muito grande por isso, mas a gente também tem intenção de que esse guia, além de Brasil e, obviamente, Portugal, que já tem o contexto europeu da responsabilidade alargada do produtor, esse guia também sirva para outros países como Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e até mesmo Macau, que é também uma região que fala português. Então, temos o interesse de que tudo isso possa chegar nesses lugares e promover o EPR como instrumento de política pública. Especificamente no Brasil, e aí acho que vale um comentário rápido, até porque ontem tivemos também aqui pelo Gap for EPR e o Prevent Waste Alliance um outro webinar sobre especificamente a questão de catadores, mas assim, temos aqui algumas particularidades no Brasil que é importante a gente destacar, né? Acho que a Rafaela mencionou rapidamente, mas a gente tem, primeiro, diferenças conceituais. No Brasil, a gente não trabalha com responsabilidade estendida, trabalha com responsabilidade compartilhada, é um pouco diferente, tem diferenças aí conceituais relevantes e que, para a prática, trazem alguns desafios adicionais. Podemos falar disso, mas também o próprio conceito de entidade gestora, toda a questão de reporting. O Brasil tem um grande diferencial, aí eu vou dar minha opinião pessoal, com a rastreabilidade, principalmente hoje na questão de embalagens, mas indo para outras cadeias, que é o uso das notas fiscais eletrônicas, é algo que o resto do mundo inveja bastante quando a gente mostra, e claro, a questão da inclusão de catadores, que é um objetivo da nossa política e onde o Brasil tem um destaque no sul global. Então eu queria dizer isso, dizer também que eu tive a oportunidade de fazer a revisão técnica dessa tradução, então foi um prazer muito grande olhar a qualidade do trabalho, é um trabalho que tenta trazer, embora em muitas páginas, né, Rafaela, de uma forma super sucinta, esse conjunto enorme de questões e desafios que na Europa já vem aí mais de 20, quase 40 anos atuando nisso, né? Os primeiros sistemas são de 86 na Alemanha, então acho que a gente já pode falar de 40 anos de IPR na Europa, e sempre na forma de perguntas, é muito dinâmico, convido então todas e todos a conhecerem o guia e eventualmente começar a pensar em como isso pode, especificamente aqui no caso do Brasil, colaborar para um contexto bastante diferente, mas também para os demais países que falam português, que estão aqui conosco, para que a gente possa inspirar essas realidades em outras localidades, né? A gente tem trabalhado com diferentes públicos, eu especificamente estive recentemente com o pessoal da Angola, e a gente sabe que tem alguns desafios comuns, outros um pouco diferentes, e espero que esse guia vá endereçar a muitos deles. Então, eu queria abrir aqui para perguntas, comentários. Não sei se o pessoal prefere levantar a mão ou usar o chat. Eu diria aqui que a gente tem um público bastante qualificado. Conheço alguns dos nossos participantes aqui. O Túlio já está digitando aqui, Túlio, mas se você quiser também fazer uso da palavra, você fica à vontade. A Jaqueline aqui, que trabalha na Everware da Alemanha, está trazendo uma pergunta que ela tem vários projetos voltados para reciclagem de materiais recuperados, principalmente de rios e margens de rios. Eu acho que essa é para você, Rafaela, você que atua nesse tipo de projeto, né? Ela está perguntando, para financiar esses projetos, eles trabalham com créditos de plástico. Ela quer uma opinião sobre de que forma os créditos de plásticos complementam a REP e se esse tema é discutido no Brasil. Então, Rafaela, eu vou pedir que você responda do teu lado, depois eu complemento aqui com, eventualmente, o que a gente está vendo no Brasil hoje em dia. Obrigado. Perfeito, obrigada, Jaqueline e Flávio. Esse é um ótimo ponto, né? A questão dos créditos de plástico. Eu mesma já até vendi créditos de plástico, sobretudo para esse material de margem de rio, de limpeza de oceanos, de baías, né, Jaqueline? Assim como a gente, como empresa, enxerga, a gente é muito focado na implementação obrigatória de REP, né, de responsabilidade estendida do produtor, porque a Black Forest é uma empresa irmã, que se chama Green Forest. E a Green Forest faz exatamente isso, é uma matriz que
ajuda países a desenvolverem legislação e operacionalizar a REP, né, nesses países de forma obrigatória. E temos entidades gestoras em diversos países. Então, assim, como é que a gente vê os créditos de plástico? Eu vejo o crédito de plástico similarmente como ou num nível abaixo de uma REP voluntária. Eu acho que o crédito de plástico ele é um bom exercício, é um bom piloto para você começar a pensar nessa forma de compensação. Então, como você tem, né? Se você tiver uma coisa mais upstream, uma responsabilidade estendida do produtor obrigatória, você vem por baixo, né? Num bottom-up approach, num enfoque de baixo para cima, trazendo os créditos de plástico para começar quase um exercício inicial, né, dessa compensação que você tem. Nós temos como empresa críticas a questão dos créditos de plástico, porque os créditos de plástico comumente resultam no famoso greenwashing. Então, a gente tem muitas empresas que fomentam e fazem o lobby, né, para os créditos de plástico, porque eles são mais fáceis, entre aspas, de cumprir, né? Você tem metas mais flexíveis e menos rastreáveis dentro de um sistema. Então, né, como empresa, e eu entendo que tenham diferentes visões, a gente tem essa premissa, a gente não é contra os créditos de plástico, mas a gente entende que os créditos de plástico, eles necessariamente têm que direcionar para uma REP obrigatória. A gente não acredita que o crédito de plástico deve viver para sempre num ecossistema pouco estruturado, né? Mas essa é a nossa visão como empresa. Ótimo. Rafaela, eu vou tomar a liberdade de complementar a sua resposta meio na mesma linha, porque no Brasil nós temos já há cerca de 5 anos, pelo menos do ponto de vista federal, e aqui em São Paulo um pouco mais de tempo, a experiência dos certificados de logística reversa que atuam numa lógica de créditos também. E a gente tem acompanhado academicamente, inclusive está aqui Ricardo Abusaf, colega querido, que está nos acompanhando hoje, ontem falou no webinar aqui do Prevent também. A gente tem visto academicamente e na prática, conversando com entidades gestoras, um desafio para que esses certificados tragam adicionalidade. Então, não vou entrar no mérito, essa discussão é muito longa. Para quem quiser, eu sugiro o terceiro episódio de uma série de 3, que foi feita justamente com o Gap for EPR, o Help Desk, né, ano passado aqui para o Brasil. Elas estão em inglês, mas tem a tradução. A Angelina acabou de colocar o link aqui no chat, então eu peço que vocês depois olhem lá. Mas, basicamente, eu vejo um grande desafio quando a gente está trabalhando num sistema de logística reversa, no caso do Brasil, ou EPR europeu, regulamentado, obrigatório, e você usa um instrumento de mercado que, na minha opinião, aqui no Brasil ainda não tem a devida garantia de adicionalidade. Então, a gente acaba vendo muito dinheiro de empresas cumprindo a legislação dentro do que a lei permite, usando certificados, mas não garantindo estruturação de cadeias reversas. E isso está, na minha opinião, corroendo a credibilidade da logística reversa de embalagens no Brasil. É bem sério o que está acontecendo. Depois, quem quiser, podemos em outro momento discutir esse ponto específico. Não quero falar só sobre isso, porque tem outras questões aqui, mas é um ponto bem importante. Tem muita gente do lado acadêmico e empresarial preocupada em ajustar as regras para que ele possa ser um mecanismo de compliance, mas garantindo adicionalidade. E aí eu vou colocar aqui também a questão do Túlio, e já vi que o Germano aqui, acho que está com a mão, Germano está com a mão levantada. Então, só Túlio, rapidamente, Túlio, também bom te ver aqui. Ele traz um tema bem interessante, que é passaporte digital de produto. E aí, Túlio, ele pergunta, né, aqui, especificamente com rastreabilidade, como é que a gente vê isso, essa comprovação de cumprimento de pós-consumo pelos produtores. Eu acho assim, Túlio, primeiro que no Brasil, vou falar especificamente da realidade brasileira, eu acho que nós temos, como eu disse, um diferencial muito importante, que é o controle de notas fiscais eletrônicas. Quando a gente fala fora do Brasil, as pessoas não acreditam que no Brasil qualquer venda de qualquer produto, de uma fazenda gigantesca a um chiclete
na esquina, você tem uma nota fiscal eletrônica sendo emitida e tudo isso é rastreado para fins fiscais. E que a gente conseguiu conectar isso, pelo menos no caso de embalagens, por enquanto, com a logística reversa regulamentada. Então, hoje no Brasil existe um mecanismo de rastreabilidade de resíduos da venda pela nota fiscal. Por outro lado, a gente tem sistemas de rastreabilidade sendo criados gradualmente para diferentes cadeias, dentro do que é o MTR, dentro do que são as lógicas das regras do governo federal aqui no Brasil para a movimentação de resíduos. E existe uma expectativa de que tudo isso se conecte e a gente consiga rastrear fluxos de resíduos também pela via fiscal. Até porque uma das maneiras da gente coibir os free riders, que a Rafaela falou, é justamente cruzando dados de declaração sobre movimentação de resíduos com dados de recolhimento de tributos e fiscais, dos quais é mais difícil escapar e aos quais as penalidades são muito mais fortes e facilmente aplicáveis. Isso inclui importadores, inclusive. Mas dito isso, eu queria dizer o seguinte: passaporte digital de produto no Brasil ainda é um assunto pouco discutido. Eu faço parte de um grupo, a Rede ACV, para quem quiser conhecer, depois a gente tem uma forte discussão sobre esse assunto lá. Acho que a gente tem uma perspectiva de conectar passaporte digital de produto a informações de logística reversa e de movimentação de resíduos, mas eu acho que são coisas paralelas. Eu acho que passaporte digital de produto vai se desenvolver no Brasil em paralelo com o que for a rastreabilidade de resíduos. Porém, existem pontos de sobreposição, inclusive quando a gente tem aqui no Brasil, especificamente falando, as metas de conteúdo reciclado que vão ter que ser comprovadas por balanços de massa. Então, como é que você vai checar se um produto, uma embalagem, tem um percentual obrigatório de material reciclado? Vai ser por meio de sistemas de rastreabilidade, e aí talvez os passaportes digitais desses produtos incorporem indicadores relativos a isso. Tá, mas assim, Túlio, são grandes potenciais ainda pouco explorados, pouco discutidos, e hoje no governo federal, até onde eu sei, não sei se alguém tem alguma informação mais privilegiada, mas até onde eu acompanho, esse assunto está sendo discutido, mas não tem ainda nenhuma proposta concreta de implementação de passaporte digital de produto no Brasil. Deixa eu só passar aqui para o Germano, para ele poder fazer a pergunta dele, que o nosso tempo está correndo aqui. Germano, por favor, Tá? fica à Vou tentar ser vontade. sucinto. Primeiro, obrigado, excelente apresentação. Rafaela, obrigado, Flávio. Eu trabalho na Growpack, nós fazemos embalagens celulósicas e eu queria entender um ponto, porque apesar das nossas embalagens e o tipo de embalagem que nós fazemos, elas serem embalagens recicláveis, então a gente pode pensar nessa circularidade de cadeia. Um atributo muito forte nosso é a compostabilidade, né? Então a gente pensa na embalagem com a possibilidade de um fim da vida destinado à própria natureza, né? Como que essa propriedade é vista dentro dessa responsabilidade estendida? Porque eu entendi bastante o aspecto da logística reversa, da coleta, da responsabilidade pelo resíduo, mas no caso em que existe essa possibilidade, como que é visto isso nesse contexto? Eu vou dar uma resposta rápida e depois eu peço, Rafaela, que você complemente, que talvez você tenha informações europeias que tratam isso de uma maneira um pouco mais avançada que aqui no Brasil. Mas olha, eu vou dar a minha visão, Germano. Eu acho que compostagem é uma destinação final reconhecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos como tal. Então, eu não vejo, do ponto de vista de rastreabilidade, diferença em relação a outras alternativas, quaisquer que sejam. Tá? Estou falando de comprovação de rastreabilidade. Então, na minha opinião, uma instalação, uma embalagem compostável, ela precisa ser compostada numa instalação oficialmente licenciada para tal. E talvez esse seja o grande desafio. Mas uma vez que isso é feito, esta instalação compõe MTR e emite certificado de destinação final para a compostagem. Aí talvez a gente só precise ajustar os sistemas para ter essa opção lá na hora que o sujeito envia, tá? Mas aí é um ajuste simples de sistema, não vejo dificuldades técnicas. O que eu acho mais difícil, como eu conheço outra empresa, sei do trabalho de vocês, aliás, parabéns aí pela ousadia de investir nesse mercado tão desafiador num país como o nosso. O grande dificultador é ter a compostagem, né, para que essa embalagem fazer que a embalagem chegue numa compostagem formal, ou mesmo que não seja formal, mas que permita em escala dar essa baixa emissão, com emissão de certificado de destinação final, tá?
Mas, Rafaela, não sei se você tem conhecimento na Europa, como isso funciona, talvez você possa complementar a resposta. Sim, Germano, assim, né? É um pouco que não deu muito tempo de a gente falar ali também com o passaporte digital, né? O DTP, a famosa ecomodulação, né? Que não é trivial de ser aplicada. Eu estive trabalhando num projeto de ecomodulação para resíduos eletrônicos no Uruguai. Só que realmente, por exemplo, você vai pegar exemplos de ecomodulação na Europa mesmo, são poucos países que de fato conseguem aplicar isso de forma eficiente. E aí, o que que significa aplicar de forma eficiente? Você mudar o comportamento do produtor, né? Porque a taxa, né? O que que é uma ecomodulação? É quando você, como produtor de resíduos, né, você vende para alguma empresa e essa empresa vai pagar por botar esse resíduo no mercado. Essa empresa, numa ecomodulação, vai pagar menos, porque está usando a sua embalagem, não uma embalagem de material virgem. Esse é o princípio da ecomodulação. Nos resíduos eletrônicos é análogo. Só que o que acontece, geral, na prática, é que muitas vezes essa taxa economizada pela empresa ela não é suficientemente alta para fazer a empresa querer mudar. E aí um exemplo, né, da legislação que saiu na Europa, né, que é essa PPWR, que é Plastic and Packaging Waste Regulation, ela, a partir de 2027, todos os membros, né, os Estados-membros que participam dessa lei, elas têm taxas de REP ecomoduladas com base na gradação de reciclabilidade. Então, dentro dessa lei, você tem essas gradações de A a E ou por tipo. Então, o seu produto tem uma reciclabilidade maior. Porém, né, aí o caso específico europeu, os produtos compostáveis, eles geram problemas na estrutura europeia de gestão de resíduos, porque a reciclagem foi pensada ou de forma térmica, que você pode chamar de reciclagem ou queima, como você preferir, mas enfim, aqui na Alemanha é considerada reciclagem, ou de forma mecânica. Quando um produto compostável chega num Biogasanlage, né, que é um biodigestor aqui na Alemanha, ele causa problema porque ele não degrada no mesmo tempo do resíduo orgânico. Então, por Tá, exemplo, as plantas de compostagem aceleradas ou de geração de energia, elas não querem esse material. E aí, dentro tá, dessa, essa é uma questão que ainda está sendo definida, porque o seu produto, de fato, é um produto que não usa plástico virgem e tem uma compostabilidade. Só que dentro da estrutura, como é que ele se comporta? Mas, assim, isso eu também não sei de estar, né? Acho que ainda está um pouquinho longe para a gente. tá. Não sei se está tão longe a É, ecomodulação, né? Mas para ela ser aplicada de forma eficiente, é isso. Teoricamente, um produtor que usa o seu material paga menos taxa, né? Tarifa de REP. gente, eu vou pedir desculpas que eu realmente vou precisar encerrar o nosso webinar, mas só um comentário muito rápido, Germano. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão importante que talvez para esse assunto temporariamente substitua a ecomodulação que por enquanto não entrou na pauta, que é o índice de reciclabilidade das embalagens. Ele já está em discussão. Ontem à tarde teve a primeira reunião formal da ABNT para discussão dos critérios. Tem uma portaria em elaboração pelo Ministério do Meio Ambiente, então eu sugiro que você acompanhe por lá, porque além de ser compostável, certamente as suas embalagens têm origem em materiais de fonte renovável. Uhum, Então, isso sim, isso pode ser critério de pontuação num eventual índice de reciclabilidade. Isso vai ter que ser considerado. Por que isso? Porque reciclabilidade e não compostabilidade, como é que a compostagem vai ser considerada num eventual índice de reciclabilidade se a gente está querendo, aqui no Brasil, isso é fato declarado, estimular a bioeconomia e as soluções baseadas na natureza. Então, eu acredito que perfeito. tem um espaço muito importante para colocar esta pauta na discussão de índice de reciclabilidade. Fica aí a sugestão para você. Maravilha. É, Obrigado. gente, eu que agradeço a todas e todos que estão aqui conosco. Peço desculpas pela pressa e ter que correr um pouquinho nesse final, porque realmente o nosso tempo precisa ser preciso. Então, aqui 10 em ponto, eu queria agradecer a todas e todas, especialmente a Rafaela pela presença. Aqui você talvez seja mais membro do que eu do Prevent Waste Alliance, mas como eu estou mediando aqui, me sinto no papel de agradecer você. Agradecer Angelina. Thank you, Angelina, very much for
organizing this webinar. E dizer a todos e todas que nós vamos ter aqui em breve no link que a Angelina compartilhou agora, esse material disponível, além de outros que estão não em português, mas em inglês, mas podem ser acessados. Recomendo fortemente que a gente conheça e traga para os países de língua portuguesa, falando aqui especificamente do Brasil, mas lembrando dos demais, esse conhecimento para avanço global da responsabilidade estendida ou alargada do produtor como instrumento de política pública. Então, obrigado a todas e todos. Fiquem com uma boa semana. E, Angelina, thank you very much. The word is yours. Thank you. Thank you, everyone, for joining. Sorry, I only speak English, but I try to listen and follow. Thanks so much, Rafaela, for your wonderful input, and thanks, Flavio, for steering the discussion, for also contributing to the webinar. Yeah, I hope it was worthwhile for all of you who joined. I hope also the EPR Toolbox in Portuguese is helpful to you, and feel free to share the webinar, but also the toolbox and all the sources within your network. Thank you, everyone, and have a good day ahead. Thank you. Thank you so much. Obrigado a todo mundo.